Olá, hoje iremos falar um pouco sobre Storage Procedures, referente a Banco de Dados 2. As alunas que estarão apresentando serão Caroline Kieme e Mirella Beatriz. Aqui na próxima página teremos os tópicos, que é conceito, quando utilizar syntax e como criar e excluir essa Storage Procedures. Agora iremos falar um pouco sobre o conceito de uma Storage Procedure, que também é conhecida como um procedimento armazenado. Bom, ela consiste em um conjunto de comandos SQL pré-compilados e armazenados num banco de dados. Eles são usados para executar operações complexas de forma eficiente e segura, e ela aceita parâmetros que podem retornar resultados e são úteis para encapsular lógica de negócios, reduzir o tráfego de rede, melhorar a performance e aumentar a segurança. Agora iremos falar sobre quando utilizar a Story Procedure. Bom, a Story Procedure, a gente pode utilizar ela quando for automatizar tarefas repetitivas, melhorar a performance, aumentar a segurança do banco de dados, facilitar a manutenção de código, gerenciar operações complexas ou integrar a lógica de negócios com outras aplicações. Como eu tinha dito anteriormente, ela é um pré-compilado que armazena dados num banco de dados. Assim, ela pode reutilizar para executar operações repetitivas ou complexas, como essas que eu falei anteriormente. Olá, eu sou a Mirelle e vou falar um pouco sobre a sintaxe de uma Story Procedure. Bom, para criar uma Storage Procedure são necessários alguns elementos. É iniciado, por exemplo, com Create Procedure. Ele inicia, ele é o início da Storage Procedure. Ele é seguido pelo nome da Procedure. Aqui no exemplo nós temos SP exercício. E depois um parâmetro, os parâmetros de entrada, que são valores que vão ser reutilizados nos cálculos dentro da Procedure. E depois o Begin. O Begin ele é muito utilizado pelo MySQL para inicialização dessa procedure. No corpo da procedure, podem existir outros elementos e instruções SQL. Nesse caso do exemplo, é utilizado o declare, que ele atribui um valor à variável, e o select, que mostra que chama essa variável. Para finalizar uma procedure, é necessário os termos end, que finaliza, e para executar ela, um ESC ou execute. O execute ele é seguido pelo nome da procedure e pelos parâmetros referentes a ela que foram dados no início. Agora eu vou explicar como cada elemento funciona dentro da procedure. Bom, o create procedure ele é utilizado para se criar, para se iniciar essa procedure. Logo depois dele é necessário declarar um nome, ou seja, criar um nome para a procedure e depois atribuir parâmetros. Bom, parâmetros são valores de entrada que vão ser utilizados depois, ao longo da procedure, para fazer alguns cálculos. Então, dentro do parâmetro você tem que atribuir um valor, no caso geralmente um int, um float, e eles vão ser buscados dentro da procedure e ser utilizados em cálculos. No SQL Server é utilizado um arroba antes dos parâmetros e no MySQL eles são colocados entre parênteses. Para iniciar a procedure é necessário os termos begin ou as. O begin ele é utilizado no MySQL Server e o as ele está antes do begin para essa inicialização. No corpo da procedure estão algumas instruções SQL. Essas instruções podem ser condições, loops, selects e até mesmo cálculos utilizando, como eu falei anteriormente, os parâmetros que vão ser descritos no início. O termo end é o termo que finaliza a storage procedure. Então, para finalizar uma storage procedure é necessário utilizar esse termo end. Para executar essa procedure, são necessários os termos execute ou call. Bom, o execute ele é utilizado no SQL Server e no MySQL é utilizado o termo call, que é para você executar, para você chamar a execução dessa storage procedure. E por fim, ao longo da procedure e nas diferentes procedures, são utilizados outros comandos. Por exemplo, no MySQL é necessário utilizar o termo delimiter antes e depois do início e do fim da procedure. Então, antes de iniciar, é necessário o termo delimiter e após finalizar, é necessário repetir esse termo numa storage procedure no MySQL. Dentro dos parâmetros também são utilizados o in e o out, que são parâmetros de entrada,
e os parâmetros de saída. Então, também são utilizados esses termos, que são outros comandos, outros termos que variam do SQL, do MySQL para o SQL Server. Bom, como a gente pode ver, existe uma diferença entre o MySQL e o SQL Server e como essa sintaxe ela muda de um para o outro, né? No MySQL, por exemplo, os parâmetros eles estão dentro de parênteses, como na imagem acima, e na imagem abaixo, que é o SQL Server, eles estão acompanhados, introduzidos por arrobas. Além da adição de outros termos, como o termo as, que é utilizado somente no SQL Server. Então, existe essa diferença, até mesmo dentro do parênteses do MySQL, que tem um in, e em outros parâmetros existe o out, que também é o parâmetro de saída. Então, existe uma diferença para esses dois tipos, mas ambos os dois estão corretos. Então, é só para mostrar que existe sim essa diferença nessa sintaxe de um para o outro. Como criar e excluir uma storage procedure? Bom, para criar uma storage procedure é necessário utilizar o termo create procedure. Esse termo ele deve vir seguido do nome da procedure. Aqui no nosso exemplo tem o nome cadastro e logo depois os parâmetros. Eu vou falar dos parâmetros um pouco mais abaixo. E depois o termo begin, que é o termo de inicialização dessa procedure. No MySQL é necessário também utilizar os termos delimiter antes do create procedure e após o termo end, de finalização. Como adicionar os parâmetros na storage procedure? Bom, na mesma linha do create procedure, é necessário colocar os parâmetros após o nome da procedure. Esses parâmetros, eles são valores, variáveis, que vão ser utilizadas dentro da procedure para instruções e cálculos SQL. Então, eles vão ser reutilizados dentro dessa procedure. No MySQL, é necessário utilizar o termo in para os parâmetros de entrada e o termo out para os parâmetros de saída. Os parâmetros de entrada são valores que são utilizados dentro da procedure, então os parâmetros de entrada são valores que vão ser utilizados para a procedure dentro dela, e os valores de saída são resultados e valores que a procedure retorna para o chamador. Como excluir uma storage procedure? Para excluir uma storage procedure, é necessário utilizar o termo drop procedure, que é o termo de exclusão. Ele deve vir logo após o chamador da procedure, nesse caso é o execute, o exec, e deve ser seguido do nome da procedure para a finalização dessa exclusão. Por agora a gente finaliza a nossa apresentação e muito obrigada por assistir.